Estamos voltando na sabatina Folha UOL, no Rio de Janeiro, para o segundo bloco. Cristina Grillo, secretária de redação da sucursal, vai fazer uma pergunta ao candidato Marcelo Freixo. Deputado, o senhor falou de aumentar o poder, ou pelo menos implantar o poder, de fato, das associações de moradores, dos conselhos de moradores. E a gente, há pouco tempo, viu aqui na cidade um problema que deixa bastante claro a divisão entre Zona Sul e Zona Norte, com a Associação de Moradores de Ipanema se debatendo ferrenhamente contra mais uma estação de metrô no bairro, que é uma coisa que interessaria muito a população da Zona Norte e Zona Oeste. Numa situação como essa, com mais poder para os moradores, como é que o senhor lidaria com isso? Olha, com a diversidade que tem que ter o Rio de Janeiro. O túnel Rebouças não pode continuar sendo esse túnel do tempo, né, que separa séculos aqui no Rio de Janeiro. E aí cabe ao poder público o estímulo ao debate de todos os moradores, né, a organização de todos os moradores. Aliás, o poder público hoje no Rio de Janeiro faz com que o Rio ainda seja uma das cidades mais desiguais do mundo. E né? Basta a gente atravessar o Rebouças e ver o que tem para o lado de lá. Basta a gente conhecer o limite do Rio de Janeiro com a Baixada Fluminense, que é muito grave, um nível de abandono e de ausência do poder público. Esses moradores precisam ser organizados, esses moradores precisam ser ouvidos. O Lima Barreto, na proclamação da República, eu falo isso sistematicamente nos debates que participo, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz, diante do modelo de proclamação da República, ele dizia: o Brasil não tem povo, tem público. Né? E o Lima Barreto nunca foi tão atual, né? Porque hoje o Rio de Janeiro vive a cidadania do aplauso. A gente é chamado para grandes espetáculos, para bater palma, né? O cidadão foca, né? Sai de casa, bate palma e volta, e você não tem canal de participação, você tem um transporte que é caótico, e a gente não tem um instrumento, um lugar, um espaço para que a gente possa debater o transporte do Rio de Janeiro. Né? Por que não? Por que a gente não pode debater o problema das vans, do metrô? O que aconteceu em Ipanema, eu acho que não é tão simples, porque, na verdade, assim, tinha, sim, um segmento de moradores que, na verdade, não queria o metrô ali, porque não queria o acesso de uma parcela da população, mas tinha um outro também, que, na verdade, o interesse era da preservação da praça, não era contra o metrô. Agora, o debate do metrô, né, que fica no pano de fundo da sua pergunta, Cris, o debate do metrô, nós não tivemos fórum de participação, um debate importantíssimo. O Rio de Janeiro insistir no modelo rodoviário é um caos. Mas o metrô é estadual. Mas quem é que usa o metrô? Não existe cidadão estadual. O cidadão é o do Rio de Janeiro. O metrô ele é todo na cidade do Rio de Janeiro. Por que o prefeito não se pronunciou sobre a questão do metrô? Porque ele precisa manter a boa relação com o governo do Estado. Ele tem que manter a boa relação com a sociedade do Rio de Janeiro. Com o governo do Estado, desde que o governo do Estado faça bem para o Rio. Se fizer mal, ele não tem que manter boa relação. Ele tem que discutir, ele tem que se levantar, ele tem que defender o interesse da sociedade. Não fez, se acovardou. Né? Por que a linha 4 do metrô, que é esse debate que envolve Ipanema, por que a linha 4 do metrô vai prolongar a linha 1 para chegar até a Barra, fazendo um metrô que já é horroroso, ficar pior e caro, para defender o interesse das concessionárias? Por que o metrô não faz o traçado original, como todas as associações de moradores da Zona Sul defenderam? E eu não tenho a menor dúvida de que os da Zona Norte defenderiam a mesma coisa, porque eles, aliás, usam o metrô sistematicamente. Por que você não tem o traçado original do metrô da linha 4 feito? Por que isso não foi debatido na sociedade? Por que as audiências públicas não foram feitas para que a sociedade pudesse se manifestar? A audiência pública que teve foi por exigência da lei para garantir a licença, toda a sociedade se manifestou de uma maneira e o governo fez outra. Então, é essa cultura da relação Estado-sociedade que a gente está propondo mudar. E é decisivo que isso mude agora no Rio de Janeiro, até pelo calendário que a gente tem. Agora, as contradições dos moradores, isso se faz a partir do debate. Né? Deputado, quando o senhor for prefeito, eu vou lhe dizer, o problema do metrô ali em Ipanema é que eles querem fazer uma estação do metrô na Praça da Paz a 3 quarteirões de uma que já existe na Praça General Osório. Não precisa, 3 quarteirões depois dá para a gente andar a pé. Então, o senhor já sabe. E mais do que isso, eu acho que o metrô da linha 4 não tem que ser prolongamento da linha 1. O metrô da linha 4 tem que ser o projeto original, como defende o Ministério Público, como defende a COP, como defende todos os estudiosos, como defendem todas as associações de moradores. Né? É melhor. O metrô do Rio de Janeiro tem 42 quilômetros em linha reta, é um formato de tripa. Né? 2 linhas sobrepostas. Que cidade de mais de 6 milhões de habitantes tem um metrô tão ruim quanto o Rio de Janeiro? Não precisa ir para Madrid ou para Paris, que, aliás, os nossos governantes frequentam sistematicamente Paris. Podia andar de metrô, né, para ver como é que funciona e trazer para cá o modelo. Né? Seria mais útil a visita a Paris se fizessem isso. Mas você pode comparar com São Paulo, você pode comparar com Buenos Aires, você pode comparar com cidades muito próximas, que o metrô é o grande meio de transporte de massa, não é ônibus.
A insistência no modelo rodoviário diz respeito a questões políticas, de submissão do poder público aos interesses de um segmento de empresários do transporte do Rio. E eu queria perguntar sobre essa opinião sua sobre o samba de carnaval, os sambas enredo. Eu compreendo exatamente o que o senhor quer dizer, porque não é possível uma escola de samba ter como enredo o iogurte, como teve ano passado. Azedou, né? Acabou o carnaval. Quer dizer, vai ser difícil, porque ele já está muito impregnado dentro do samba, o chamado samba de raiz, essa coisa de ganhar dinheiro das marcas. Como é que o senhor vai fazer isso sem parecer dirigismo cultural? Obrigado pela pergunta. Aqui tem, só para acrescentar, muita pergunta de internauta sobre esse tema. Isso. Né? Bom. E uma delas aqui, da Mônica Braga, ela pergunta, só para adensar a questão, se a cidade não tem problemas demais para que o prefeito fique tentando interferir no samba enredo das escolas. Mas isso é importantíssimo. Pois é. É o típico olhar de que vamos escolher os problemas que tem e fingir que os outros não são. Né? Eu estou falando de dinheiro público. Eu não estou falando de tema de carnaval. Vamos primeiro esclarecer isso. Estou falando de dinheiro público. Se a escola quiser escolher fazer propaganda, vamos por parte. Primeiro, esse manifesto chamado Nossa Avenida vai além do Carnaval, eu fiz junto com diversas pessoas do samba, compositores, ritmistas, pesquisadores, estudiosos, jornalistas, que vivem o mundo do samba. Nós reunimos algumas vezes e escrevemos juntos o manifesto. Né? Esse manifesto traz uma série de coisas, uma série de propostas. Essa é uma delas, que mexeu no bolso, né? Chamou mais atenção. Mas tem uma série delas. Por exemplo, a necessidade da Secretaria de Cultura se aproximar mais do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu não acho que a cultura seja um subtema da cidade. Esse olhar, eu discordo veementemente. Acho que a cultura é tão importante quanto a saúde, quanto a educação, quanto o transporte. Nenhuma sociedade vive sem as suas manifestações culturais. É um equívoco e uma miopia entender que a cultura é subtema. Eu não concordo com isso. Né? Então, nesse sentido, o Carnaval é talvez uma das grandes expressões culturais do Rio de Janeiro. Por que o Carnaval tem que ser tratado pela Rio Tour e não pela Secretaria de Cultura? Porque o Carnaval é visto só para o turista? Eu acho ótimo que o turista aproveite bem o Carnaval. Isso é muito importante, isso traz recursos, isso traz verba para o município, isso é uma imagem positiva, ótimo, não tenho nenhuma divergência em relação a isso. Mas o Carnaval não pode perder a sua principal função, que é a sua manifestação e a sua importância cultural para a história do Rio de Janeiro. E nesse caso, antes que eu me esqueça, uma Secretaria de Cultura poderia, por exemplo, brecar alas de japoneses, alas de italianos, que isso vem tudo dentro do pacote turístico das pessoas que vêm, porque isso acaba com a escola de samba também. A ideia da Secretaria de Cultura não é dominar a escola de samba, não é interferir na escola de samba, não é dirigir a escola de samba, não é isso, mas é garantir, né, que o aspecto cultural do Carnaval seja preservado, desde um debate sobre o Carnaval de rua, ao debate do desfile. Por exemplo, escolha de jurado para o desfile da escola de samba. Por que é a Eliesa que tem que escolher o jurado? Quem escolhe? A Eliesa. E com dinheiro público. E não presta conta. Eu não concordo com isso. Não há santo que me faça, não há iogurte que me faça concordar com isso. Não, eu não acho. Eu acho que o dinheiro público tem que ter prestação de contas. Não me interessa de onde é. O dinheiro público, para qualquer lugar que o dinheiro público vai, tem que prestar contas. Escola de samba não presta conta de dinheiro público, isso é um escândalo. E ninguém fala isso porque morre de medo. Ou não, né? Enfim, mas é um escândalo. E mais do que isso, venda de ingresso. Por que é a Eliesa que controla a venda de ingresso e para comprar ingresso de escola de samba tem que ser em dinheiro? É um dos grandes eventos do mundo, sabia disso? É um dos grandes eventos do mundo. Para comprar ingresso, você tem que comprar em dinheiro. Você não pode comprar em cartão de crédito, você tem que comprar em dinheiro. Isso é um escândalo. Você imagina a Copa do Mundo? Fala, não, tem dinheiro trocado aí para comprar um ingresso? Não, que isso? E ninguém discute? E ninguém acha que isso é normal? Eu não acho que seja normal. Aliás, nada deve parecer natural. Então, aliás, o primeiro dia que põe os ingressos à venda já não tem mais ingresso. Enfim, eu acho que esse é um debate que interessa ao Rio de Janeiro, é um debate fundamental, um dos grandes eventos, é uma Copa do Mundo por ano que a gente faz, se formos comparar. Agora, só para não deixar de responder categoricamente a polêmica, aliás, boa polêmica feita, né? A escola de samba tem o direito de escolher o tema que quiser.
a escola de samba organiza seu desfile. Em nenhum momento no nosso texto a gente diz que a gente vai interferir na escolha do tema, do enredo, da organização da escola. A escola faz. Agora, se a escola escolher, primeiro, se a escola pegou dinheiro público, tem que prestar contas. Essa é a primeira coisa. Tem que prestar conta do dinheiro público. E, além disso... Mas a prestação de contas envolve a prestar contas também sobre o tema escolhido? Não. Muito bem. Não, tem que prestar contas. Onde gastou, por que o dinheiro público, para onde foi, é isso. Tem que prestar contas. Agora, se a escola... Acho que a confusão que pode estar havendo é do tema. Porque é da contrapartida cultural. Deixa eu só explicar essa é a questão. Sim, a prefeitura investe, muito bem, tem dinheiro público. Agora, isso dá à prefeitura o direito de interferir na manifestação cultural da escola, a escolha do tema, a forma que vai desenvolver. Não, isso em nenhum momento foi dito, isso em nenhum momento está escrito. Agora, exatamente, isso tem que ficar claro. Agora, se a escola resolve, a liberdade da escola é total. Agora, se a escola resolve fazer o seguinte, o meu desfile esse ano vai ser para uma marca, vai ser para um produto, porque eu vou vender o meu desfile para um patrocinador. E eu vou usar o meu tempo de desfile de escola de samba para fazer propaganda dessa marca. É uma escolha que a escola fez. Eu estou escolhendo uma marca do meu patrocinador que vai capitalizar a escola e o meu desfile tem esse compromisso com o patrocinador. Aí, ele tira do Estado a necessidade do dinheiro público, porque a escolha de uma marca não tem contrapartida cultural, tem contrapartida econômica para a escola. Não deve ganhar dinheiro público. Quem define isso? Um conselho formado por profissionais do samba, ligado à Secretaria de Cultura, que, como em qualquer outro evento, qualquer show, qualquer evento de arte, de dança, de música, se tem dinheiro público, tem que ter contrapartida cultural. Os editais, para qualquer show, de qualquer lugar, exigem contrapartida cultural. Por que para a escola de samba... Por que para a escola de... Tem muitas, né? Por que para a escola de samba não tem que ter contrapartida cultural? Que às vezes não é o iogurte, né? Você pega uma escola, escolhe o estado do Maranhão, da Bahia, aí vem dinheiro do Maranhão, vem dinheiro da Bahia, e aí como faz? Rock in Rio. É uma marca. É uma marca. Mas o Estado, aí não é o prefeito que decide. Não entra, deixa o Maranhão financiar. Isso? Não é, se você está vendendo para uma marca, eu acho que a questão é a marca. Se você está vendendo para uma marca, se você está fazendo o seu desfile ser um instrumento de propaganda de uma marca, não tem que ter dinheiro público. Mas agora, o Maranhão é uma marca, a Bahia é uma marca? O Maranhão não é uma marca. Agora, vai caber um conselho vinculado à Secretaria de Cultura, à Subsecretaria de Carnaval, criada para isso, fazer avaliação de tema por tema. Tem que ter um órgão público com responsabilidade pública para isso. A avaliação não seria do tema, a avaliação seria, se tiver algum tipo de patrocínio, o governo tiraria o dinheiro que vai para a escola. Se for uma marca e gerar patrocínio para propaganda, não tem que ter dinheiro público. Mas o Estado, o Maranhão é uma marca. Você está fazendo não é uma marca. No sentido de que você vai levar gente. Quer dizer, o governo está fazendo campanha, está fazendo uma propaganda no próprio desfile. A mesma coisa que você fazer Leite Ninho ou o governo do Maranhão. Qual a diferença? Não ou tem. Agora a Alemanha, né? Se você está fazendo um instrumento de propaganda, é uma escolha que a escola tem. Agora, a escolha é da escola. E se tem dinheiro público, o dinheiro público não é só para o desfile, né? O dinheiro público é para a reforma da quadra, dinheiro público, e tem problemas com o Ministério Público sobre isso. Tem que ter prestação de contas. Para o bem do carnaval. Para o bem do carnaval. Para quem vai a bilheteria da escola de samba e para quem vai os direitos da televisão para a Ilhesa? Na verdade, aliás, direito de televisão é uma outra história, porque, na verdade, ali, o Estado cede completamente toda a responsabilidade para a Ilhesa, inclusive do próprio sambódromo, durante o desfile. Né? E assim mesmo. Aliás, eu quero dizer o seguinte, mas você vai fechar a Ilhesa? Não, porque eu nem posso. A Ilhesa é um órgão privado. Né? A Ilhesa é uma liga das escolas de samba. Se as escolas de samba entenderem que o seu representante é a Ilhesa, e é a Ilhesa que discute com o governo, assim será, porque quem define isso são as escolas de samba. Não cabe ao governo dizer quem é o interlocutor. Agora, no que não pode, são funções públicas serem repassadas para esse órgão privado. Aí não. Falando em outro grande evento da cidade, a gente está se aproximando, né, de Copa e de Olimpíada. No seu programa de governo, o senhor disse que vai questionar alguns contratos, entre eles alguns contratos de melhorias na cidade previstas para a Olimpíada. Como é que vai ser o seu relacionamento com o COI? O que o senhor pretende fazer? Quais contratos o senhor pretende rever? Como é que vai ser essa questão olímpica na cidade? Não, a relação é republicana, né? Como tem que ser, de respeito, de diálogo e de cumprimento da lei. Nós vamos cumprir todos os contratos, a começar por um, que é a Constituição.
né? O primeiro contrato a ser cumprido é a Constituição Federal. Se os outros contratos não ferirem a Constituição Federal, a chance deles serem cumpridos é enorme. Agora, tem que ser estudado um a um para saber o grau de benefício. Eu não concordo com determinados contratos que o aditivo é superior ao valor do principal. Isso, por exemplo, a Constituição não permite. E né? isso já foi constatado nesses contratos para... Não, especificamente da Olimpíada, trabalhos- não, mas contratos envolvendo a Delta, envolvendo a SEDAI, vários. Nós temos uma lista enorme, né? O número de contratos da Delta, estou falando de alguém que é muito conhecido, né? O número de contratos da Delta com o governo municipal nessa gestão, contratos sem licitação, aumentou 190%. Eu não sei se todos esses contratos têm que ser cumpridos, tem que olhar um a um para saber a legalidade. Talvez alguns sim, se estiverem dentro da lei, se forem importantes, mas enfim. E falando em obras em andamento, o que o senhor pretende fazer com a Cidade da Música? Que está aqui, enfim, está parada há 4 anos, não se sabe se até o final desse ano será mesmo inaugurado ou não. O que o senhor acha do projeto? O que o senhor faria com ela se assumisse em 1º de janeiro? Enfim, foi feito um edital agora, recentemente, precisa ser estudado, está muito pouco claro ainda o que diz. A Cidade da Música, eu acho que ela não devia ter, enfim, tem fortíssimas denúncias de superfaturamento, né? Os valores são impressionantes. Nós temos órgãos fiscalizadores para isso. Se houve, de fato, superfaturamento, que se tire os direitos políticos, que se prenda, que se faça o que tiver que ser feito com quem fez isso, com quem é responsável por isso. O que não pode é você ter esse investimento, ter um prédio daquele parado e não funcionar, porque aquilo é uma marca que remete à memória de um outro político. Essa pobreza de concepção de poder público a gente não pode ter no Rio de Janeiro, né? Isso é lamentável. Não interessa que isso remete, mudar o nome de Cidade da Música para... Mudou o nome. Cidade das Artes, pelo amor de Deus, né? Isso é um escândalo. Para quê? Para dizer, não, assim eu não vou lembrar tanto. Aí, problema psicológico, tem lugar para você cuidar, né? Não é assim, né? Não é assim, que remete ao passado de cada um. A questão é a seguinte, Cidade da Música foi feita, se foi superfaturado, tem que haver investigação. Agora, tem que funcionar. Tem que colocar para funcionar. Como vai funcionar? Tem que ver qual é o valor do custeio. Tem que ver quais são as parcerias. É fundamental que tenha parceria com a iniciativa privada na Cidade da Música, é claro. Agora, é um dinheiro público enorme investido ali, não tem função parado. Tem que abrir, tem que funcionar, e aí tem que fazer todo um estudo de custeio para que funcione. Agora tem que funcionar imediatamente. Tem algumas perguntas aqui, candidato, que não tem necessariamente relação com a cidade, mas eu imagino que o internauta está querendo saber um pouco das suas ideias, do seu perfil. Uma delas é de uma pessoa que se identifica como Lauro e pergunta se o senhor é favorável. Ele fala de liberação da maconha, presumo que ele esteja falando da descriminalização da maconha, né? E eu acrescento uma pergunta que ficou aqui, um assunto que ficou mal parado no ar e o senhor não teve a oportunidade de aprofundar, que é a coisa dos meios de comunicação, da centralização, do excesso de centralização, que o senhor esboçou uma exploração. Dentro do que cabe ao Poder Municipal, né? Não necessariamente. Eu acho que é importante saber o que o senhor pensa sobre isso. Acha que tem que ter controle social sobre a mídia? Qual é o... No bloco seguinte, a gente fala de aborto e de outros temas. O aborto chegou aqui também. Mas vamos lá, vamos nessa. A gente está aberto Se quiser, não podemos não falar também. Não, imagina, não sou desses, não. Eu vou aos debates e falo sobre isso. Mas, olha, primeiro, o debate sobre as drogas é um debate que me interessa muito fazer. A começar, para dar praticidade ao debate, não só marcação de posição, no que diz respeito à questão do crack. Não é a pergunta, mas enfim, é uma oportunidade de falar sobre isso, não queria deixar de falar. O crack tem uma relação direta com o poder municipal, e é um debate sobre drogas dos mais importantes. Eu sou radicalmente contra o que a prefeitura está fazendo, né? A internação compulsória hoje é um escândalo no Rio de Janeiro. Aliás, envolve escândalos, de fato, com dinheiro público, inclusive, né? Porque não tem um pingo de responsabilidade com quem está sendo recolhido. A responsabilidade é com a rua. A ideia é de cuidar da rua e não de cuidar de quem precisa. Nós vamos investir em consultórios de rua, nos CAPs, nos Centros de Atendimento Psicossocial, principalmente nos CAPs ADEs, que estão completamente desmontados. Esse é um problema de saúde pública. Esse não é um problema de recolhimento, esse não é um problema de choque de ordem. Esse é um problema de atendimento de saúde pública que tem que ser capacitado para isso. Hoje nós temos 5 abrigos que recebem esses garotos retirados compulsoriamente das ruas, né? É claro que, em algumas circunstâncias, eles vão precisar ir para o abrigo. Mas o que tem nesse... Um é público, os outros quatro pertencem a uma ONG chamada TESLU, que é de propriedade de um policial e que tem contratos milionários
e que todos dão a mesma dosagem de medicamento para todos os garotos que entram naquele local, denunciado agora por um relatório do Conselho Regional de Psicologia e do Conselho Regional de Serviço Social. Esse é um debate de drogas que é fundamental que a gente faça no Rio de Janeiro hoje, né? Enfim, e a gente tem uma postura muito diferente da que atualmente vem sendo feita. E não há um estudo, não há um levantamento, aliás, nem matéria, dizendo o que acontece com os garotos depois de recolhidos. Muita matéria sobre o recolhimento. O que acontece com os garotos depois do recolhimento? Não há informação, não há relatório. Isso é grave, isso é muito grave. O álcool, o consumo do álcool, que é uma droga legalizada, nos assusta e nos preocupa, né? Bastante. Quem tem filhos jovens sabe disso mais do que os outros, né? O consumo do álcool é algo muito grave. Quem de nós pensa em criminalizar o álcool como solução para o problema? Nenhum de nós. Ninguém quer voltar a Chicago da década de 30. Por quê? Porque não tem eficácia. Se é verdade nessa mão, por que não pode ser verdade na mão contrária? Todas as experiências de repressão no mundo, de repressão ao uso e ao consumo de determinadas drogas, gerou aumento do consumo e maior violência. A gente precisa estudar alternativas. Droga a droga, enfim, cidade por cidade, mas é fundamental o debate mais sério, mais apropriado de saúde pública sobre a descriminalização das drogas. Eu acho que é ótimo que a gente comece pela maconha, mas, enfim, que a gente possa fazer esse debate. Esse não é um debate que separa a direita de esquerda, né? Efetivamente nessa não é. matéria, a sua posição está muito semelhante à do Fernando Henrique Cardoso. Pois é, não sei se eles votam em mim por isso, mas, enfim. Mas é bom, é um bom debate, não separa mesmo direita e esquerda, é um outro debate, né? E é verdade, você tem toda a razão. Agora, então, o cigarro também, que é uma outra droga lícita, e o consumo de cigarro diminuiu. Por quê? Por um efeito de propaganda, por um efeito massivo de propaganda. Foi muito mais eficaz do que se proibissem, né? Então, a gente precisa buscar alternativas que tenham eficácia no que diz respeito à questão da droga. Não é a repressão e não é a ausência do debate. E meios de comunicação? Então, esse ponto está respondido. É fundamental democratizar os meios de comunicação. O que é democratizar? Vamos conceituar. Vamos lá, eu vou falar. Tem sim. Por exemplo, você tem hoje nas escolas públicas do Rio de Janeiro, você está no programa da gente, você tem a maior rede municipal de escolas hoje. A maior rede municipal de escolas hoje. Da América Latina é a do Rio de Janeiro, né? São mais de 1.000 escolas. Qual é a relação que essas escolas têm com as lan houses, com as rádios comunitárias, com os jornais de bairro? Nenhuma. Nenhuma. Esse é um processo que cabe ao poder público municipal estimular um processo de comunicação, um processo de divulgação de informação e de produção de informação própria, que é decisivo. Você tem, na Rocinha, por exemplo, você tem 130 lan houses na Rocinha, né? Você tem rádio comunitária, você tem TV comunitária. Por que o poder público municipal não dialoga com esses setores e produz a informação que pode haver na Rocinha, mudando, inclusive, toda a relação dos moradores com o próprio território? Isso é decisivo. Esse é um debate fundamental de democracia. Cabe, está dentro do alcance do poder público municipal. Agora, tem muita gente que não interessa, né? A ignorância alimenta muitos interesses também, né? Muito bem. Deputado, vamos voltar a um tema que acho que é importante, que é o tempo que o senhor tem para tentar fazer com que chegue a eleição chegue ao segundo turno, né? Quer dizer, o senhor deve ter analisado, imagino que esse companheiro analisou tanto o resultado do Gabeira, das eleições de 2008, como as pesquisas eleitorais, especialmente a de ontem, que o Datafolha divulgou. Ali é muito claro que o seu crescimento é realmente entre os mais escolarizados, os mais ricos, sendo que o senhor tem, não sei exatamente os números, mas, enfim, entre os de menor renda, o senhor tem 5%, e entre os de maior renda, o senhor chega a 40%. Quer dizer, e a menor parte do eleitorado, evidentemente, está entre os mais ricos. Como você vai fazer isso? Como você vai fazer esse milagre de crescer entre a maior parte da população? Quer dizer, eu não vejo, não sei exatamente o quanto o senhor tem feito campanha na Zona Oeste, na Zona Norte. Quer dizer, como fazer isso? Olha, eu não tive chance, a pesquisa saiu ontem à noite, eu não tive chance de detalhar, de olhar a pesquisa toda por dentro. Certamente vocês têm as informações que eu não tenho ainda. Na última pesquisa, a do Ibope, que deu um crescimento de 50% para a gente, nós saímos de 8 para 12 na deles, eu tive a chance de olhar. O maior crescimento da gente, da primeira para a segunda no Ibope, se deu entre os setores populares. Se deu hoje dá dados exatamente contrários. Pois é, por isso que eu tem que olhar. Não, eu não tenho a menor dúvida que a maioria do nosso eleitorado hoje ainda é
com esse perfil que você está dizendo. Mas o crescimento da gente tinha se dado fundamentalmente na pesquisa do IBOP entre os setores de baixa renda e de baixa qualidade. Né? Enfim, aí pode ser o efeito de uma série de coisas, né? Enfim, maior visibilidade na televisão, até porque a pesquisa da Datafolha, a primeira, né, que aí eu tive chance de olhar, ela trazia dados muito interessantes para a gente. Por exemplo, só 50% do eleitorado nos conhecia, né? Isso na primeira, dos quais só 14%, essa eu não vi ainda. Essa última são 62%. Houve um crescimento do conhecimento, mas aquele conhecimento que é muito ouviu falar, o crescimento. Exatamente. O conhecimento... Então, dos que nos diziam que nos conheciam bem, eram 14%. E a gente tinha 14%. E a gente tinha 10% de índice. Né? Então, quem conhece bem está votando. Essa é uma conclusão mais do que razoável. Né? A gente precisa ser mais conhecido. Claro que as limitações, e aí são evidentes, né? São limitações para a gente. A minha agenda hoje ela é uma agenda muito de Zona Norte e Zona Oeste, e a gente trabalha muito nas redes sociais. Enfim, é a chamada campanha de rua e a campanha de rede. A gente tem que ir mais para a Zona Oeste, a gente tem que ir mais para a Zona Norte, isso a gente já está fazendo, já tem algum tempo, e a gente tem nas aparições no jornalismo do dia a dia, por exemplo, a gente tem o RJTV todos os dias, porque temos mais de 10%, e esse é o acordo feito com a emissora. Né? É fundamental que os temas que a gente levante são temas que dialoguem com a população da Zona Norte e da Zona Oeste, para que a gente avance para lá. Agora, enfim, quanto a gente vai crescer até o final da eleição, isso é uma... O senhor já tem uma avaliação da campanha nas redes sociais e também daquela arrecadação que o senhor fez nas redes? Quer dizer, tem funcionado? É uma coisa crescente? Qual que é a avaliação que vocês têm disso? Não, é muito. A campanha na internet, para a gente, é um grande instrumento, né? E vem sendo. Por quê? A gente conversava aqui no intervalo. O Facebook, ele foi muito utilizado, já é muito utilizado há algum tempo, mas é a primeira eleição que ele é a principal ferramenta. Há 2 anos da eleição para deputado estadual já existia o Facebook, mas não era o grande instrumento. Tanto é que, na época, eu lembro que a gente falava muito do falecido Orkut, né? Que ninguém fala mais. Isso tem 2 anos, como é que a dinâmica é veloz. Hoje, a grande ferramenta é o Facebook. E muitas coisas vêm surgindo, a criatividade, por exemplo, essa coisa de colocar o meu nome lá, o Freixo, né, no nome de várias pessoas que são, né, estão ligados ao Facebook. Isso é uma coisa que ninguém sabe quem criou. Isso surgiu naturalmente. Isso surgiu nas redes, né? E isso é crescente. O Facebook é um instrumento democrático, ele não tem controle. A gente tem uma experiência boa. Uma vez por semana, quando acaba o horário eleitoral, eu faço um TwitchCam. Aqui tem uma no último, pergunta, tinham 3.000 pessoas conectadas. Tem uma pergunta de um internauta, Bruno Firme, que ele indaga sobre os seus financiadores. Por que é que o senhor não divulga os nomes dos seus financiadores? É porque eles não são representativos? Ou... Não, claro que a gente divulga, imagina. Onde que está divulgando? Aliás, se ele quiser ser doador também, eu acho ótimo. Já posso divulgar ao vivo, inclusive. A gente tem uma campanha que é muito transparente nesse sentido. Primeiro que a gente não tem nenhum grande doador, as doações são muito pequenas. Nós fizemos a plataforma da internet. Se você entrar no site, vou aproveitar, né? marcelofreixo50.com.br, lá no site tem um porquinho muito simpático, um porquinho que não tem rabo preso, né? Você pode clicar no porquinho e que entra direto a doação, que vai para a conta, não tem caixa 2. Nós já arrecadamos, dados que eu recebi agora, próximo a R$90 mil, né? Ainda a ser faturado, mas sim, é isso, né, Mário? Mas próximo a R$90 mil de internet, tem outros lá os nomes? Tem, não, a gente faz a doação empresa sistemática. Tá não tem, são fundamentalmente pessoas físicas. Isso não tem nenhuma empresa doando para a sua Eu não lembro, mas acho que não. Acho que não. A pergunta dele é essa, por que não divulgar o nome dos doadores? Eu posso divulgar todos, não tem problema nenhum. O Padilha doou, alguns atores doaram, né? Isso tudo está na prestação de contas. Não, muito bem, mas a questão dele é por que não tornar isso transparente, colocar na internet? Não, mas nós tornamos transparente. Não, pelo que o senhor está dizendo, não, né? Não, no site não, mas na prestação do TRE está lá, todo mundo. Mas TRE todo mundo manda, né, deputado? Ele está perguntando por que não na internet e tal, né? Não, mas está esclarecido o valor. Primeiro, mas tem isso, eu acho que está errado. A informação que eu tenho é que está lá. Não é problema nenhum esclarecer, tá? Porque a nossa arrecadação é muito pequena. Ainda é. Aliás, eu queria aproveitar, quem quiser doar, é muito importante que doe, né? Porque é muito importante que entre na internet. Agora, tem o nome de todo mundo, ele está enganado. Se não tem, a gente conserta, coloca, enfim. Mas as doações existem, prestação de contas feitas, não tem nenhum problema. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco. Ok.